Olá, minha amiga! Vamos começar a dar início a mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre a ansiedade e 4 passos básicos para vocês começarem a controlar a ansiedade de vocês. Muito bem, se esse conteúdo te interessa, gostaria de me apresentar. Eu sou Cíntia Açúcar, psicóloga com mais de 25 anos de experiência na área, desenvolvi um método meu, especificamente meu, e a minha missão é ajudar vocês, mulheres, a ter mais prazer pela vida, com ânimo e alegria, sem necessidade de medicação ou longas sessões de terapia. Se você se interessa por esse conteúdo, então eu te convido a se inscrever no meu canal, ative o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeos novos vindos por aí. Isso pode te ajudar bastante. Vamos lá, hoje vamos falar sobre a ansiedade. E eu vou dar dicas muito práticas para vocês aprenderem a começar a lidar com essa ansiedade e controlar ela muito melhor. Então fiquem comigo até o final do vídeo, que com certeza vocês vão aprender coisas diferentes hoje aqui. Então vamos entender melhor o que é a ansiedade. A ansiedade é um sentimento de desconforto, de angústia, de preocupação. E muitas vezes a ansiedade ela é caracterizada, ela é associada com algum sintoma fisiológico no corpo. Então, a primeira coisa importante, vamos aprender aqui. O que é uma emoção e o que é um sentimento? Então, a emoção, ela tem um caráter fisiológico. Existem 5 emoções básicas do ser humano e dessas se ramificam todas as outras. Quando eu digo que eu estou emocionada, que eu estou triste, com raiva, feliz, com medo, importa, essa emoção ela é acompanhada sempre por alguma coisa no corpo, ela reverbera no nosso corpo. Então, por exemplo, quando eu estou com medo, o meu batimento cardíaco vai acelerar. Quando eu estou com raiva, a minha mão, meu punho vai se fechar. Essa é a tendência, a minha cara vai se fechar também. Quando eu estou triste, inevitavelmente as lágrimas começam a sair. Quando eu estou feliz, inevitavelmente eu sorrio. E você não é assim, minha amiga? Você não sente essa emoção saindo do corpo? Então, tudo que a gente sente acompanhado no corpo é o que a gente chama de emoção. O sentimento já é diferente. O sentimento é algo mais de caráter cognitivo, intelectual. O sentimento é alguma coisa que a nossa mente usa para explicar aquela emoção. Então vamos lá. Ansiedade, por exemplo. Ansiedade é uma emoção? Não. Ansiedade é um sentimento que a nossa mente explica que a gente tem esse sentimento quando a gente tem uma emoção no corpo. E qual é essa emoção ligada à ansiedade? Isso é, primeiro, conhecimento básico que a gente tem que ter, que vocês têm que entender. Da onde vem esse sentimento de ansiedade? Estou ansiosa, não controlo minha ansiedade. Da onde? A ansiedade, na maior parte das vezes, está ligada ao medo. Pode estar ligada também a outras emoções, como a raiva. Sim, pode acontecer. Mas na maioria das vezes, amiga, preste atenção em você. Se a ansiedade não é ligada ao medo. Então, isso é a primeira coisa que a gente precisa entender. Então, muitas vezes, quando você tem a sua mão suando, quando você tem dores musculares, dores intestinais, aquela dor de barriga, e não é só dor física, precisa ir até o banheiro, quando você tem queda de cabelo, quando você tem insônia, quando você tem palpitação, muitos desses sintomas físicos, fisiológicos do corpo, quando associados à emoção do medo, isso provavelmente vai virar o sentimento da ansiedade. Então, a ansiedade é um sentimento, algo que a gente explica o que a gente está emocionado no corpo, certo? Agora, é importante saber, porque a ansiedade é aquele tipo de sentimento ligado com coisas do futuro, não do passado. A gente já sabe que quando a gente tem emoções, sentimentos ligados ao passado, a tendência é a depressão. Quando a gente tem pensamentos e emoções ligados ao futuro, qual é o sintoma? Ansiedade. Apesar que a gente pode também ter os dois. Você pode ter ligações com o passado e com o futuro. Isso acontece. Mas o que é ansiedade? A ansiedade é caracterizada por esses sentimentos de desconforto, de angústia, ligado a emoções fisiológicas do corpo, onde, na maior parte das vezes, a emoção que te domina é o medo. E que medo é esse? É o medo do o que
irá acontecer? E se acontecer? E se for acontecer? É aquela preocupação geralmente associada com hipóteses ligadas ao futuro. Isso é o que define a ansiedade. Então, se você se identificou com alguma dessas questões que eu falei, você pode ser sim uma pessoa muito ansiosa. Mas vamos lá. Tem pessoas às vezes que procuram no meu consultório e dizem: Cíntia, eu quero eliminar a ansiedade da minha vida. Falei: puxa, talvez eu também gostaria. Impossível. A ansiedade, ela é inerente ao ser humano e muitas vezes ela é boa. Ela é boa. Como bom é quando a gente está ansiosa por uma coisa boa? Ah, eu tenho uma festa, eu tenho um casamento, vai ter o nascimento de alguém, eu tenho uma proposta de trabalho para eu decidir. Então, a ansiedade, ela é boa muitas vezes porque ela dá aquela sensação de expectativa, de coisas boas para acontecer. Porém, quando que a ansiedade ela se torna prejudicial? Tem o que a gente chama de ansiedade patológica e da crise de ansiedade. Então, ansiedade patológica é aquela ansiedade recorrente, que praticamente todo dia você sofre dela, não só com os pensamentos, mas quando reverbera também no corpo, quando já aquilo impacta de alguma forma com esses sintomas que eu mencionei. Isso é ansiedade patológica. E ela acaba impactando várias áreas da sua vida, comprometendo seu desempenho no trabalho, os seus relacionamentos, ela acaba impactando na sua vida, certo? Essa ansiedade patológica, ela precisa ser tratada, então preste atenção. Se você tem esse sentimento incômodo, angustiante, acompanhado por essas sensações físicas, e você está sendo prejudicado em algumas dessas áreas da sua vida, provavelmente você sofre de ansiedade patológica. Isso tem tratamento, tem causa e tem cura e se trata. Mas também tem o que a gente chama de crises de ansiedade. Crise. Tem uma crise de ansiedade. Geralmente, as pessoas que têm mais potencial, mais chance de desenvolver uma crise de ansiedade são as pessoas que sofrem da ansiedade patológica. Então, tem pessoas que sofrem da ansiedade patológica, mas não chegam a ter o episódio da crise. Outras, porém, elas têm ansiedade patológica e vira e mexe tem a crise. A crise de ansiedade, ela realmente é uma coisa muito, muito incômoda e desgastante. Que os sintomas físicos chegam a ser piores do que esses que eu mencionei, como, por exemplo, falta de ar, tremor excessivo, palidez, queda de pressão, queda de açúcar. Quando sintomas que impactam o nosso físico, nosso corpo são dessa natureza, você provavelmente está tendo uma crise de ansiedade. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te dar várias dicas de como lidar com uma crise de ansiedade também. Mas nesse momento eu quero que vocês entendam que existem 3 tipos de ansiedade. A ansiedade normal, a ansiedade patológica, que precisa de tratamento, e a crise de ansiedade, que também precisa. Eu vou dar dicas aqui. E o mesmo tratamento da ansiedade patológica também vai ajudar vocês cada vez mais a chegar lá e se livrar desse incômodo tão grande. Então, primeira coisa, a gente tem que entender o que é ansiedade. Agora, eu pergunto para vocês: da onde surge a ansiedade de vocês? Como começa a ansiedade? Eu já sei que vocês vão me responder. Começa de um pensamento. Eu começo a pensar que pode acontecer isso com aquela pessoa, eu começo a pensar que eu posso terminar com o relacionamento, que eu posso perder o emprego, que alguém pode morrer. Tudo começa com o quê? Com pensamento. Um pensamento que a gente chama de pensamento gatilho. E o pensamento gatilho, ele vai sendo desdobrado e aí vários pensamentos vão se unindo com aquele. E quando chega lá, você já está naquela ansiedade, você nem sabe de onde começou. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque vocês vão entender que se a ansiedade começa de um pensamento, para a gente combater a ansiedade, a gente tem que combater este pensamento. Mas como combate esse pensamento? Então, assim, lutar contra o pensamento, ficar show o pensamento, sai, não é efetivo, não tem resultados e não vai adiantar nada. E eu vou dar dicas também, fique aqui comigo, como que você pode afastar esses pensamentos. Então, para a gente entender melhor o teu pensamento que você tem hoje, o seu medo hoje, que faz você ficar ansiosa, seja alguns desses exemplos que eu mencionei ou outros, da onde surgiu esse pensamento? Eu garanto para vocês, amiga. Esse pensamento não surgiu hoje na sua vida. Eu estou com medo, estou ansiosa porque eu não sei o que vai acontecer no meu casamento, eu não sei o que vai acontecer no emprego do meu marido. Esse pensamento não surgiu hoje. A gente tem um sistema de pensamentos
que é o que a gente chama de programação mental, ou sistema de crenças que foi formado lá atrás, quando vocês eram menininhas, adolescentes. O nosso pensamento não foi formado hoje. Hoje a gente está apenas modelando o nosso pensamento, mas o pensamento ele foi formado muito lá atrás. Com certeza, quando vocês eram bem pequenas. Até os 7 aninhos. Tudo que vocês ouviram dos seus pais, tudo que vocês viram, todos os exemplos, tudo que vocês às vezes incorporaram ou captaram, que a mente de vocês captou, tudo isso foi criando um sistema, uma rede de pensamentos, que é o que a gente chama de programação mental. Então, o nosso pensamento hoje, ele vem da programação mental que a gente recebeu. Aqui tem uma notícia ruim e uma boa. Vamos começar com a ruim. A notícia ruim é que tudo que a gente aprendeu na nossa primeira infância entrou. Porque enquanto vocês eram pequenas, vocês não eram filtros, eram apenas esponjas, foram incorporando tudo. As coisas boas, que geralmente, na maioria das vezes, são coisas boas que a gente incorpora dos nossos pais, educadores, sociedade, mas as coisas que não eram tão boas, os exemplos ou os medos que a gente está falando aqui não foram tão bons, a gente incorpora também. Essa é a notícia má, mas a notícia boa é que é possível reprogramar, recondicionar esses pensamentos. Então não é porque você teve uma infância difícil, uma adolescência difícil, você está fadada para o resto da vida ser uma pessoa infeliz. Não, não. A minha missão hoje aqui é ajudar vocês a ter mais prazer pela vida, com ânimo, com alegria, sem necessidade de tomar remédio, sem necessidade de medicação e sem longas terapias. Vocês têm que entender que o poder de se curar, o poder de ser feliz, está aqui dentro de cada uma de vocês. Basta acessar esses pensamentos, esse sistema de pensamentos, de crenças que foram formados lá atrás, quando vocês eram pequenas. Então, por que eu estou falando isso? Cíntia, o que isso tem a ver com a minha ansiedade? Então, voltando, a ansiedade, que provavelmente você sofre hoje, ela vem de um pensamento. E esse pensamento, ele vem da rede de pensamentos que você formou lá atrás e que muitas vezes hoje não pode ser que não sejam conscientes, pode ser que estejam já na mente inconsciente de vocês, mas está lá e é aquilo que vai ditando a sua vida. Então, quando eu escuto no consultório, porque eu não tenho sucesso, porque não dá certo na minha vida, eu sou muito ansiosa, eu sou depressiva, não. Isso foram comportamentos aprendidos, baseados nesse sistema de crenças e pensamentos que vocês aprenderam. Mas a boa notícia é que a gente pode reprogramar e mudar isso. E já vou ensinar vocês de que forma. Hoje eu vou ensinar para vocês as 4 formas básicas de lidar e entender essa ansiedade, certo? Então vamos lá. O pensamento, antes de eu falar para vocês como lidar com essa ansiedade, o pensamento, quando o pensamento vem, isso desde lá para trás, o pensamento gera um sentimento, gera primeiro uma emoção e gera um sentimento, certo? Então, vem um pensamento, mesmo que ele é muito rápido, a gente não percebe, aquilo gera uma emoção, um sentimento na gente, isso é que vai determinar a nossa ação. Equação básica, para quem já me conhece, pensamento gera um sentimento, gera ação, e é isso que vai determinar o nosso resultado, o nosso sucesso na vida. Então, tudo vem de um pensamento. Então, se tudo vem de um pensamento, quando o pensamento é bom, é uma crença boa, abundante, ótimo. Isso é aquela área da sua vida onde você vai deslanchar. Mas as áreas que você percebe que elas estão truncadas, que elas não deslancham, também vem de um pensamento, mas de um pensamento limitante. Então, se o meu resultado hoje vem lá do pensamento, então onde que eu tenho que atuar? Lá no pensamento. Então, eu tenho que entender onde foi plantada essa sementinha do medo na minha vida. Porque a ansiedade é o medo do futuro, é aquele medo exagerado, é o medo do que vai acontecer, eu não vou controlar, é o medo irracional, é o medo muitas vezes infundado. Então, vocês têm que entender da onde surge esse medo, esse pensamento ligado a essa emoção na vida de vocês. Porque sem perceber, esse copo foi aumentando, aumentando, aumentando. E uma hora ele transborda. E ele transborda e vocês falam, eu sou ansiosa. Meus pensamentos, sempre fui ansiosa. Não é que sempre, ninguém nasce ansiosa. Eu garanto para vocês, nós nascemos com traços de personalidade. Sou mais introvertida, menos introvertida. O nosso jeito de ser mais ansiedade ligado ao medo,
são comportamentos que a gente desenvolve ao longo da vida. E tudo que a gente desenvolve, a gente pode reprogramar e mudar essa direção, certo? Então, isso é a primeira coisa que vocês têm que entender. Ansiedade é um comportamento que foi aprendido. Ansiedade é ligada à emoção do medo, pode ser da raiva ou outras, mas a maioria das vezes ligada à emoção do medo. Quando esse medo foi instalado na mente de vocês. E esse medo foi sendo desenvolvido, meio de forma às vezes imperceptível, ele foi, e hoje, sintoma ansiedade. Se isso tudo foi sendo recorrido muitas vezes na sua mente, na sua vida, inevitavelmente chega uma hora que o copo transborda, vira o sintoma da ansiedade. E se a ansiedade não for tratada, você não eliminar hoje da sua vida, isso piora, vira fobias, vira outros transtornos, vai para o físico em forma de doença. Então, agora é a hora. Vamos eliminar essa ansiedade patológica da sua vida. Quais são esses 4 passos que eu mencionei? Que vocês têm que se apropriar deles, que é o primeiro passo para vocês terem uma vida feliz, uma vida com ânimo, com motivação. Então, antes de falar esses 4 passos, eu quero falar uma coisa para vocês. Tudo pode tirar da gente, não é verdade? Mas tem uma coisa que ninguém tira, que é o autoconhecimento. O que a gente aprende e faz parte da gente, ninguém tira da gente. O autoconhecimento é tudo. Então, quando vocês estão aqui, eu tenho certeza que se vocês estão hoje aqui me escutando, é porque vocês querem se conhecer melhor, vocês querem se livrar daqueles sintomas que te fazem mal, não é verdade? Então, autoconhecimento é tudo. Isso ninguém vai tirar de vocês. Isso é só nosso, não é? Então, vamos agora para vocês entenderem, conhecerem esses 4 passos fantásticos para vocês se livrarem dessa ansiedade. Vamos lá. Passo número 1. Conscientização. Eu tenho que me conscientizar, vocês têm que se conscientizar. Tenho problemas de ansiedade. Que tipo de ansiedade? Ansiedade normal, ansiedade patológica, crise de ansiedade. Para vocês saberem, vocês têm que ver se vocês têm essas características que eu mencionei. Vocês têm sintomas físicos do corpo? Isso é recorrente? Isso é quase que diariamente? Se vocês têm, se vocês conseguem perceber que isso acontece, vocês estão sofrendo de ansiedade? Sim. Algumas vezes a pessoa não percebe e acha que não é nada sério. Eu sempre fui assim. Desde pequena fui uma criança agitada. Ser agitada não é ter crise de ansiedade. Ser uma criança agitada não significa ser ansiosa. Ansiosa está ligada ao medo, ou à raiva, ou a outras emoções. Ser agitada, ter energia, isso pode ser uma característica de personalidade, mas a ansiedade, ela é desenvolvida, ela foi aprendida por vocês, certo? Então, conscientização. Algumas vezes nós não percebemos, mas as pessoas que estão ao nosso redor, na sua vida pessoal, profissional, vai lá e fala: puxa, você está ansiosa demais, eu estou percebendo que você não está se controlando, eu estou percebendo os sintomas físicos. Então, muitas vezes, as pessoas que a gente convive conseguem perceber. Nessas horas, a gente tem que ter antena ligada. Se a gente vê, tem que ter humildade para ver se aquele comentário, aquilo está vindo de alguém que realmente quer o nosso bem, vou levar em consideração. Ou se está vindo de alguém que não é importante para a gente, então eu não levo em consideração. Primeiro passo, conscientização. Se conscientize e admita para você mesma: eu tenho esse problema. A ansiedade é uma doença. Ela faz parte do rol das doenças mentais, tratáveis. Mas você tem que ter consciência. Se você tem consciência, você tem que buscar ajuda. Conhecimento é passo número 1 para se ajudar, não é verdade? Dica número 2. Entendimento. Vocês têm que entender isso que eu estou explicando aqui. Entender que se hoje você está desenvolvendo um quadro ansiolítico, isso não surgiu hoje. Isso não é função dos problemas que você tem hoje. Isso está ligado com a sua primeira infância. Muitas emoções que a gente sofre hoje, o medo da ansiedade, né? O medo que a gente tem ligado à ansiedade, ele foi desenvolvido lá na primeira infância. Então vocês têm que entender. Muitos sintomas que vocês carregam hoje está ligado, relacionado com a primeira infância de vocês. Quando vocês eram crianças, ou logo depois, pré-adolescentes ou adolescentes, esse entendimento é fundamental. Por quê? O que me ajuda a saber que os meus sintomas, os meus problemas estão ligados com a minha primeira infância? Vamos para o passo número 3. Dissociação. A gente tem que dissociar. A gente tem que separar. Separar o quê? Separar aqui. Muitos medos que a gente incorpora, a gente veio de medos que
que eram dos nossos pais, eram da minha mãe, eram do meu pai, eram dos meus avós, eram das minhas cuidadoras, eram das professoras da escola. A gente tem que dissociar. Ninguém nasce com medo. Uma criança tem medo? Não. Ela vai lá, põe a mão na tomada. Se você coloca a criança no parapeito numa altura de 3 metros, o que pode acontecer? A criança não tem medo. O medo, ele é uma emoção que, às vezes, ele é bom. O medo é bom, serve para proteger a gente, não é verdade? Então, eu vou hoje sair às 3 horas da madrugada na rua porque eu tenho medo do que pode acontecer. É perigoso. Então, o medo, muitas vezes, ele serve como algo protetor, não é verdade? Mas o medo em excesso, ele deixa de proteger, ele atrapalha, ele impacta a nossa vida e aí ele vai virar essa ansiedade. Então, é importante a gente dissociar, saber esses medos. Quando, se você hoje, amiga, tem 20 anos, 30 anos, 40, 50, não importa, mas o seu medo é excessivo, dissocia. Esse medo, olha para trás. Vem lá daquela primeira infância, eu garanto que você aprendeu a ter esse medo. E não de forma proposital, não. Muito pelo contrário, a gente tem que ter muita gratidão. Pelo menos eu tenho muita gratidão pelos meus pais. Eles falam assim, hoje eu estou aqui graças a eles. Mas a gente tem que dissociar. Se a gente tem uma emoção muito forte que atrapalha a gente, hoje a gente tem que olhar lá para trás e dissociar. O que era o medo? Que era o do meu pai, o medo da minha mãe, o medo dos meus avós, o medo que meus educadores, professores, irmãos carregavam. Não importa, dissociar. Façam esse exercício. O que é deles eu não carrego mais, eu vou carregar só as coisas boas, mas não esse medo exagerado, certo? E o quarto passo é recondicionamento. Recondicionamento do quê? Dos seus pensamentos. Então, a mente é como se fosse o corpo. O corpo, ele precisa de uma ginástica mental o tempo todo, não é verdade? Para a gente ter a barriga dos sonhos, não precisa fazer abdominal todo dia. Podia estar fazendo uma vez por semana, por mês. A mente é a mesma coisa. Para você ter uma qualidade de vida boa, para ter o prazer pela vida, você vai ter que se habituar a fazer a ginástica mental. O que é ginástica mental? É alimentar a sua mente com coisas boas, com sugestões boas. É você estar no ambiente cercado por pessoas boas, não por pessoas tóxicas, pessoas que te puxam para baixo. Isso é recondicionar pensamentos, recondicionar a programação mental. Então, hoje é fundamental que você, se você quer se livrar da sociedade, recondicione seus pensamentos. Tudo vem do pensamento. Como a gente recondiciona? Escolhendo o ambiente que a gente quer estar. Se hoje você está num ambiente tóxico, mas você ainda não pode sair dele, seja na sua vida profissional, pessoal, todo mundo pega a sua mão, você já isso é corrido. Não, mas se coloque uma meta, se coloque um prazo. Eu, a médio prazo, eu vou sair desse ambiente. Se cerque de pessoas positivas, que tragam coisas boas, palavras boas para vocês. Outra dica que eu vou dar, muito importante aqui, faça uso da respiração, a famosa respiração 3%. Inspire 3, exale em 6, olhos fechados. 5 vezes. A respiração é algo fisiológico na nossa vida. Então, quando você usa o mecanismo da respiração, aqueles hormônios do estresse, do medo, tipo adrenalina, cortisol, eles baixam e vem o hormônio do prazer. Você se foca na sua respiração. Então, se cerque de pessoas boas. Esteja em ambientes bons. Faça uso da respiração. Pense em coisas boas, lembre constantemente de coisas boas da sua vida. Folheie álbuns de fotos, veja vídeos, veja fotos que te levem para lugares bons da sua vida. Alimente a sua mente com coisas boas. Isso é fundamental para o medo diminuir, para vocês se livrarem daquela ansiedade. Então, vamos lá. 4 passos fundamentais para essa ansiedade diminuir. Que seja esse o começo. Conscientização. 2. Entendimento. Entenda de onde vêm os seus medos. 3. Dissociação. Deixa pra lá, devolva mesmo que mentalmente os medos de onde eles vieram e saiba o que é seu, o que não é seu. 4 passo. Reprograme a sua mente. De que forma? Através da respiração, através do ambiente que você está, através de pessoas boas, através de imagens boas na sua mente. E nos próximos vídeos eu vou dar mais dicas ainda para você conseguir de uma vez por todas reprogramar a sua mente, alimentar a sua mente, faça ginástica mental e alimente sua mente com coisas boas e positivas. Tenho certeza que você seguir esses 4 passos, isso já é o primeiro
passo básico para você se libertar da sua ansiedade. É isso, minha gente. Amiga, se vocês gostaram desse conteúdo, deixe seu comentário aqui, se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações, porque toda semana tem conteúdos sempre novos saindo pensando em você. A minha missão é ajudar você. Se deu certo comigo, pode dar certo com qualquer uma de vocês. Então, um beijo e até a próxima.